Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um NegroCast, episódio 007, né, meu contador de episódios? Episódio 7, o sétimo episódio, o sétimo e especialíssimo episódio. Isso Queridos mesmo. amigos, hoje nós temos uma convidada para lá especial, certo, Matheus? Certo, apresenta ela pra gente, Daniel. Hoje nós E vamos as honras. conversar com a Carolina Angelelli, pronunciei corretamente? A Carol, para os íntimos e para os amigos, é uma querida ativista, militante, comunicadora, jornalista, um monte de coisa vocês vão descobrir ao longo do programa. E ela veio hoje para conversar com a gente um pouco sobre o cenário político, não só de Piracicaba e região, como do Brasil, e como as ativistas, como as mulheres como ela, podem contribuir para a mudança desse panorama. Carol, mostre as suas credenciais. Quem é você e de onde você veio? Obrigada, Dani. Obrigada, Celso. Obrigada a toda a equipe. Dani, olha que feio, gente. Eu não lembro o seu nome. Matheus. Ai. Tem problema. Prazer, Matheus. Prazer. Não precisa cortar. Obrigada a todo mundo que está aqui. Obrigada aos internautas pelo convite. O Dani é uma pessoa querida, já faz um bom tempo, que está sempre conversando comigo, me acompanhando, trocando ideia. E é um prazer estar aqui com vocês, viu? É nosso. Prazer, prazer viu, é todo Matheus? nosso. Prazer, Celso. Prazer a todos vocês. Eu gostaria de registrar que o NegroCast tem sempre o apoio aqui da Rental Pix, que é a produtora, a nossa casa, o nosso estúdio, onde a gente grava nossos programas. Então, se você está aí assistindo este programa e gostaria de gravar um programa, aulas, vídeos corporativos, enfim, procura a Rental Pix, eu vou marcar o @ aqui na descrição. Opa, Já feito o jabá, vamos à primeira pergunta, Matheus? é isso mesmo. Seja muito bem-vinda, né, Carol? Vou chamar de Carol, porque o Daniel tá chamando, eu vou chamar também. À vontade. Você foi candidata a prefeita, né, aqui na cidade de Piracicaba. E logo após as eleições, eu lembro que durante as eleições você falou que tinha que tomar 6 medidas assim que você assumisse a prefeitura de Piracicaba. Queria que você falasse um pouco sobre essas 6 medidas, né, que no caso não foram tomadas, né, não seguiram o seu conselho, e qual seria o impacto delas naquele momento. Matheus, a gente pensa assim, ó. Todo candidato, ele precisa ter um plano de curto, de médio e de longo prazo. Quando eles nos questionavam sobre qual é o projeto de vocês, principalmente diante agora dessa crise sanitária e econômica mundial, a gente tentou trazer isso para perto das pessoas, não falar de algo imaginável, porém distante. Então, a gente trouxe algumas ideias. Ok, a gente pensou, olha, eu vou falar com uma linguagem bem simples Sim. e nada técnica, para que os internautas consigam captar. Certo, vamos lá. Matheus, quando você vai numa festa do peão, quando você vai na feirinha comprar legumes na Paulista, você já reparou que nós temos queijos produzidos por pessoas de maneira caseira? Da mesma maneira, nós temos batatinha frita embalada no vácuo, mas feita de maneira caseira. Então, nós pensamos em instituir um selo de inspeção municipal, para que todo produtor que produzisse pudesse ter uma taxinha recolhida para o município, para gerar uma renda para o município naquele círculo. Você produz, você legaliza seu produto legalizado, inspecionado, recebe um adesivo de autorização para circular, se paga uma taxa, a taxa volta para o município. Carol, você quer cobrar imposto? A gente não precisa estipular em algo surreal, mas a gente precisa taxar, ter um selo de inspeção, um selo sanitário, para que a gente também controle. Então, essa era uma maneira. A gente precisa gerar receita. Isso é um fato. Como a gente vai fazer sem machucar os trabalhadores autônomos, também é um debate que precisa ser feito. Principalmente hoje, Dani, quando a gente fala que há uma política econômica que vem de 2017 e está chicoteando nós aqui em 2021. Que política econômica é essa, Carol? Política do teto dos gastos. Vocês sabem que por 20 anos, se a gente não eleger um Congresso e um presidente com este olhar, nós vamos ter 20 anos de zero de investimento em saúde e educação. Então, a gente precisa gerar uma receita. Hoje, já tem impactos no degrau que nós estamos, no degrau municipal. A gente já percebe como está escasso os insumos para a saúde, escasso as vagas de cirurgia,
escassos leitos hospitalares para internação. Então, a gente precisa gerar um tributo. Eu pautei muito isso. Felizmente, a secretária que está agora de abastecimento, que assumiu agora recém-nomeada nessa administração, eu andei acompanhando notícias de que ela está incorporando esse projeto nosso. Ela deu uma repaginada no nome, fez algumas adaptações, óbvio, pelo critério dela, e é plausível, né? Mas ela parece que ela está adaptando e incorporando esse selo nosso. Essa era uma das ideias. Nós também sugerimos uma reestruturação da Zona Azul de Piracicaba. Por quê? A Zona Azul agora ela foi interrompida recentemente por conta da pandemia. O Ministério Público notificou. Existe todo um imbróglio jurídico aí que volta, sai, suspende, mas parece que o pessoal continua mandando foto para o Semutran multar as pessoas. Exatamente. É um imbróglio e difícil para as pessoas entenderem se vale, se não vale, se multa, se não multa. Então, nós sugerimos uma reestruturação da Zona Azul. Como que a gente sugeriu? Hoje, atualmente, nos formatos dessa Zona Azul, e minha observação, ela não é um formato de Piracicaba. Esse problema não está concentrado no nosso município. Ele é um problema concentrado, por exemplo, em Rio das Pedras, quando tinha Zona Azul. É um formato que eles adotam e enfiam na sua garganta. Independente da cidade, vai o mesmo modelo, não faz um estudo antes para... É o mesmo modelo. Olha, a gente não tem acesso, nós somos oposição, é difícil a gente conseguir ter acesso a um total de mergulhar a fundo e levantar os números. Mas o que era repassado do que era recolhido? Então, cidadão, para no centro e põe lá o bilhetinho. O dinheiro que era recolhido e que passa para os cofres municipais, que deveria voltar para nós, de alguma maneira, saúde, educação, vamos colocar moradia, vamos colocar saneamento. De alguma maneira, esse dinheiro tem que voltar para nós. Nós estamos usando um espaço público, segurança. Esse repasse da Zona Azul era menos de 5% do valor arrecadado. E permanece. Então, a gente sugeriu, Carol, como é que a gente pode fazer para levantar um dinheiro para trazer Piracicaba? Para melhorar os recursos de Piracicaba? Então, vamos repaginar a Zona Azul. Vou dar um exemplo em números para ficar fácil de vocês observarem. A gente divide, a cada R$100 arrecadados da Zona Azul, a gente divide em 5. Entendeu? 20 para cada um? Então, você coloca 20 para uma empresa que faça os insumos, a gente coloca 20 de insumos. 20 a gente coloca para os gestores da segurança pública, pode ser um convênio com a Guarda Municipal, um convênio com a Polícia Militar, para que eles façam a segurança, notifiquem das multas. Então, você tem 20 para insumo, 20 para segurança, 20 para as entidades do comércio, para fazer o quê? Fazer um enfeite de Natal, fazer uma decoração, chamar um Papai Noel, fazer uma vitrine, fazer um sorteio de Natal, movimentar e revitalizar o comércio. Então, você já tem 3 partes. 20 para você pagar a mão de obra das pessoas, e você pode também pagar a mão de obra das pessoas, ou você pode pedir para o comerciante, olha, esse dinheiro está voltando para a cidade, então você pode vender o bilhete? Então, você não precisa pagar a mão de obra. Seria a comissão para o comerciante que venderia no seu ponto ali o bilhete da Pode ser, ou também não precisa. O comerciante vai falar, claro que eu vendo. Peraí, tem um policial no meu quarteirão. Esse dinheiro vai para a Guarda Civil fazer a segurança. Esse dinheiro é para insumo. Fortalece então, a associação comercial. Fortalece, você pode repassar para uma entidade comercial. E olha só que legal a ideia. Se você... como tem agora a Festa das Nações, não tem espaços cedidos para a festa vender? Um vende comida nordestina, cotas, né? Outra vende comida japonesa. E se a gente falar o seguinte, quantas entidades nós temos com selo na cidade de Piracicaba? Selo que está lá com contas em dia, prestando um serviço, certificada, quanto? A OAB certifica muitas entidades, tá? Ela tem um concurso lá anual, que ela certifica as entidades que são responsáveis, que agem de maneira correta. E se a gente falar assim, ó, quarteirão tal é para a PAI, quarteirão tal é para o Capive, quarteirão tal é para a Alma, quarteirão tal é para o Centro de Reabilitação, estacionou, vai 20% para a entidade.
Então, assim, é uma forma de o dinheiro voltar e tem que ter os 20% do município. Seria um modelo mais sustentável e mais partilhado, né? Sim. Com mais envolvidos. Hoje parece que é só a prefeitura e a empresa, mas com a maior parte ficando para a empresa que administra. Só para a empresa e 5% para a prefeitura, menos de 5%. Então, é uma ideia que dá muito trabalho, muito trabalho. É uma ideia revolucionária? É. Mas é a ideia que a gente milita, é uma ideia de que todos tenham uma parte. Hoje, por exemplo, nenhuma entidade tem. Hoje, a Guarda Civil, ela não tem esse recurso entrando para investir em colete, para investir em treinamento. Depende tudo dos cofres públicos 100%. Então, é uma forma de você girar. Então, a gente sugeriu essa ideia também, é uma ideia que a gente surgiu. Outra ideia que surgiu também, que a gente falou muito, é rever quem é que está em débito com a conta de água, que vocês viram recentemente notícia na imprensa, que tem muitos devedores devendo água na cidade. Também rever quem está devendo IPTU na cidade. Rever certinho quem está devendo IPTU. Quem é? Vamos cobrar, vamos... Colega, vamos parcelar para você, você começa a pagar daqui a pouco. Ninguém vai colocar uma faca no seu pescoço. Entendeu? Mas a gente precisa receber, porque o Dani, a Carol, o Celso, pessoas normais, o Matheus, tá pagando. Então, a gente tinha informação que algumas pessoas físicas, entidades, um porte, um patamar um pouco distoante do que nós temos hoje, estavam com débito. Então, a gente também queria acionar. Então, assim, era uma série de conjuntos que nós estávamos prometendo a curto prazo. Quando eu falo que nós não tínhamos um plano, a gente tinha um projeto. Por quê, Dani? O projeto, ele olha a curto prazo, vamos revitalizar a economia a curto prazo, vamos revitalizar a médio e vamos revitalizar a longo prazo. Então, a gente pretendia, assim, e no debate ficava até cansativo, sabe? Porque você tem muito para falar, você estudou muito sobre o tema e muitas vezes as pessoas não vão no debate ou as pessoas usam aquela falácia do espantalho, aquela técnica de pegar o que você está falando de difícil e ridicularizar você. Mas eu falei, a história registrou a nossa boa intenção. Hoje, o Tribunal Eleitoral ele registrou o projeto da nossa campanha com 200 páginas, que falava até de um aplicativo municipal para substituir o Uber. Eu queria voltar um pouquinho nesse ponto aí, Carol. Como foi ser mulher, candidata, num cenário extremamente conturbado, que foi a eleição municipal aqui, e em uma cidade extremamente conservadora? Eu queria que você falasse um pouquinho desse desafio, porque aqui a gente ouvia muitos nomes, tinha até outra candidata a prefeita, mas não foi o foco dela. O foco dela era gritar o número de um determinado candidato e o nome de alguém para ver se as pessoas associavam. Como foi a sua experiência como candidata a prefeita em Piracicaba? Inicialmente, quando um jornal, um veículo aqui de Piracicaba, Dani, fez uma primeira entrevista comigo, ainda a gente estava naquela fase de candidata, pré-candidata, nada assim registrado, documentado, nada assinado. Eu fiz uma entrevista e o jornal, ele não teve, eu não sei se foi maldoso, não sei, do jornal, eu acredito que não. Não acredito que não, porque eu pedi para que, por gentileza, fizessem uma observação lá, né? Mas pegaram uma foto minha, pensa assim, ó, pensa o calor que estava hoje. Pensa você subir e descer várias vezes em vários pontos da cidade. E aí um fotógrafo te liga e fala, onde você tá? Eu tô na Guarda Civil. Eu tô indo aí fazer uma foto sua. Eu tava com o cabelo preso, de vestido regata. E, gente, cada um gosta de uma coisa, entendeu? Tem gente que gosta de carro, tem gente que gosta de ver Fórmula 1 de domingo de manhã. Eu gosto de tatuagem. E eu tenho muitas tatuagens. E aí eu tava assim, na foto, com bastante tatuagem no corpo. E as pessoas começaram a me ridicularizar nesse jornal, nessa página do jornal. Até brinquei com vocês um pouquinho antes, quando eu cheguei aqui. Falaram que candidata que parece o muro do cemitério. Para quem não sabe, o muro do cemitério aqui de Piracicaba é todo ilustrado para turista ver. E aí, Dani, a partir daí eu sei que também teve uma candidata mulher durante a campanha, que ela saía por aí e falava que vai votar naquela candidata que tá cheia de tatuagem.
E eu falava, eu não tô pedindo pro seu voto, eu tô pedindo que ela venha no debate. Aí você compara. Porque ela, por exemplo, fugia de todos e qualquer debate, né? Você acha que Preparada, isso é né? uma tendência na política? Acho. Fugir do debate? Acho uma tendência na política. Porque, querendo ou não, o debate é onde você vê o cara a cara, o que realmente a pessoa tem ali para oferecer. Proposta, né? Onde você conhece as ideias. E assim, realmente... E um pouco da índole, né? Sim, a campanha aqui foi o Piracicaba é o microcosmo do Brasil, eu digo isso. Porque a campanha aqui foi reflexo do que havia sido a campanha para presidente em 2018. Não houve um debate de ideias, houve um debate da podridão. Os dois candidatos líderes nas pesquisas Mas não foi só viviam aqui. fazendo... Não, é isso, foi um Acho que é um fenômeno reflexo nacional. Na verdade, internacional. A gente tem reflexo Porque disso a gente fora vendo do isso Brasil na América também. do Sul, a gente tá vendo isso em outros países também. Mas você acha que muda agora? A gente está em 2021, já olhando para 2022, você confirmou que é pré-candidata a deputada. Você acha que mudou o cenário? Tá melhor, tá pior, tá mais difícil? Como que você vê? Olha, eu acho que esse ano foi muito desgastante. Alguns políticos que nós já tínhamos, assim, nós já tínhamos a informação, a gente já avisava, olha, é inapto, olha, não é bem intencionado, olha o histórico dessa pessoa, e a gente tentou avisar. Mesmo assim, houve votos nesses políticos. E o povo foi muito judiado esse ano. Esse ano o povo... Então, assim, se já há uma tendência das pessoas se afastarem da política, por conta de maus governos, acentua isso. E esse ano, esse ano foi um ano que chicoteou a população brasileira. Tá todo mundo muito machucado. Quem não está abalado mentalmente não está ligado no que está acontecendo. Porque assim, Dani, qual é o preço que está do combustível, do botijão de gás, da cesta básica? Quanto tempo que uma pessoa está na fila para conseguir uma cirurgia simplesinha? Eu digo mais, quanto tempo a pessoa está na fila para conseguir uma cesta básica? Gente... Aqui na cidade de Piracicaba, eu não sei se vocês, talvez você, Carol, tenha presenciado, mas aqui na cidade de Piracicaba tem um centro que distribui cesta básica, onde as pessoas carentes elas entram com pedido com assistente social e aí elas solicitam cestas básicas porque elas estão numa situação de vulnerabilidade, estão passando fome. E se vocês soubessem como é doloroso esse processo, em como o sistema municipal judia da pessoa... E a fome não espera, né, meu irmão? Que tá passando por isso, velho. Se vocês soubessem o quanto a pessoa é humilhada para conseguir uma cesta básica, irmão. Eu sei. Triste. É por isso que eu peço para as pessoas, vocês que têm boa intenção, gente, pelo amor de Deus, comecem a falar de política, comecem a ouvir as pessoas, comecem a votar certo, mais, né, pelo amor de Deus. Nós temos responsabilidade por cada pessoa que está catando um lixo na rua. Como tem pessoa nos semáforos nessa cidade? A gente vivia aqui em uma região que, antes aqui em off, a gente estava falando, é uma região privilegiada. Nós temos muitas indústrias aqui na região, a gente tem uma vasta gama de possibilidades de emprego, nós temos boas faculdades, é uma região que está circulada por ótimas rodovias. Então, assim, a gente estava numa situação onde tinha tudo para dar certo, né? Mas a gente está percebendo que as coisas estão se deteriorando. Os índices de violência na cidade eles vêm aumentando. A criminalidade ela acompanha um certo fenômeno que é o desemprego, que a gente vê também afetando. Como que você vê esses desafios para essa virada, né? Que tipo de projeto você acha que seria necessário para evitar que o cenário piorasse? Dani, a gente está desenhando um projeto que eu acho muito bonito e interessante. Nós estamos, assim, com os personagens já conversados e acertados. Eu vou dar um exemplo para que vocês vejam que se num aquário a gente consegue realizar um projeto, a gente precisa estender ele para o oceano. Sim. Então, veja só, o projeto que a gente está construindo. Isso é notório, é público. Eu fiz recentemente uma live com integrantes do Ministério Público da Vara Criminal aqui de Piracicaba. Copiei um exemplo bem sucedido porque eu volto a repetir.
A gente pode copiar, sim, não precisa inventar a roda, e a gente pode imprimir a nossa marca, adaptar a nossa realidade. Então, a gente começou... Primeiro, eu fui num amigo meu da Polícia Civil, delegado, comentei, o que vocês fazem com os celulares que são apreendidos? Passa por perícia, a gente avalia e depois a gente vai para descarte. É uma pena, Carol, são celulares bons. Eu falei, não, espera um pouquinho. Eu vi exemplos bem-sucedidos em vários lugares. Esses celulares, eles podem voltar para a sociedade. Aí conversamos com o Ministério Público, entramos em contato com os ministérios públicos de outros estados do Brasil. Carol, cidadã trabalhadora, eu não tenho cargo público. Eles nos passaram os formatos que é feito de contrato, de doação desses celulares. Então, vamos lá, etapa 1, elos, vamos ver os elos. É uma cadeia, né? Uma cadeia. Então, assim, o celular é apreendido, passa por perícia, as provas são retiradas, ele vai para descarte. Não. O Ministério Público ele vai doar esses celulares para algum órgão. No caso, nós conversamos com a Diretoria Estadual de Ensino. Tivemos uma reunião, está público nas minhas redes sociais, só não divulguei os motivos, né? E aí, esses celulares eles são doados para a rede pública. Se nós estivéssemos nesse momento com aulas remotas, os alunos iriam poder estudar com os celulares. Mas agora, como as aulas voltaram presenciais, a ideia é diferente. Nós vamos doar esses celulares para jovens em bairros vulneráveis, em vulnerabilidade social, e a gente nós vamos pagar, contratar professores, a gente está conversando com empresas que vão patrocinar esse projeto que está escrito já. O jovem ele vai ter um celular que ele ganhou, que veio do crime, ele vai aprender edição de vídeo, edição de imagem, ele vai aprender a tratar foto e ele vai poder fazer o quê? Ter ainda nada de um emprego formal, mas ele vai poder fazer artes e vídeos para a lanchonete da esquina, artes e vídeos, e sair do crime. E ver que ele pode ter uma inclusão social. Se a gente avançar, Dani, e a gente conseguir um pouco mais além, nós vamos tentar pactuar com as entidades que geram emprego, que geram entidades de classe, órgãos, entidades comerciais, entidades de indústria que geram empregos e tentar pactuar alguma forma. Esse projeto meu, nada é inventado. Nós roubamos ideias de várias cidades. Nós estamos construindo esse projeto em primeira mão, eu te passo. Quando você me pergunta, Dani me pergunta, como gerar renda? Como é que a gente faz? A gente precisa pensar assim, ó, como a gente faz em casa? A gente é criativo e a gente precisa ter ideias que são solidárias e criativas. O momento pede que a gente se reinvente e tenha ideias solidárias e criativas, porque num futuro muito próximo, eu falo isso para os meus filhos. Mateus, me corrija se eu estiver errada. Nós estudamos a Revolução Industrial, que você vendia o quê? Você vendia seu braço. Uhum. Você vendia só a mão. Força de trabalho. Agora, o Ciro fala muito que nós estamos vivendo uma revolução do conhecimento. Você vai vender o quê? O seu conhecimento. Então, a partir do momento que um jovem ganha um celular que ia para descarte, que ele é reinserido, que ele começa a contar uma narrativa do bairro dele, que ele começa a dialogar e produzir o conteúdo e começa depois a ter uma remuneração, ele está vendendo conhecimento. Então, isso é um aquário. Quando vocês me perguntam, Carol, está todo mundo desempregado, como é que gera renda? Se num aquário a gente consegue... cidades já adotaram essa proposta e isso virou um projeto do município. Então, a gente pensa em levar isso para a esfera municipal, mesmo não sendo base do governo. Eu pretendo, se isso for viável, se a gente conseguir consumar, porque as peças já estão conversadas. Polícia Civil, Ministério Público, as empresas, a diretoria de ensino, o professor que se voluntariou aí dar o curso para a juventude. As peças estão todas conversadas, a gente está ligando agora a parte burocrática. Então, se vocês acham que a gente consegue no aquário, a gente vai conseguir no oceano. Uma escala maior, né? Ô Carol, eu fico me perguntando assim, a gente tem várias frentes que poderiam ser abordadas. Essa questão de inserir o jovem no mercado de trabalho é uma delas, né? Mas eu ainda tenho a preocupação, principalmente com esse pós-pandemia, que espero que seja realmente um pós-pandemia, a gente não tenha uma quarta onda vindo por aí,
nesse pós-pandemia, o que eu tenho percebido, principalmente no cenário local, é um movimento de desmantelo de equipamentos públicos. Por que eu digo isso? Eu fui direcionado para tomar a segunda dose da vacina em um determinado posto de saúde da família. Cheguei lá, estava uma faixa de que não estava funcionando ali, que era para me direcionar para outro posto. Consegui encontrar. Isso ali na região... não vou lembrar agora. É depois de Santa Terezinha, por ali. E encontrei o outro posto e eu perguntei, mas por que não está sendo mais lá em cima? Porque... Ou precisava de reforma, e como não havia dinheiro para reforma, juntou com o daqui. Então, 2 bairros que tinham cada um seu posto de saúde da família foram direcionados para ser atendidos em um só. Eu tive que me deslocar quase 12 quilômetros para tomar uma vacina. Até aí tudo bem, consegui. O ponto é, existem outros movimentos na cidade hoje que, de novo, eu falo, reflete o que vem acontecendo no Brasil. A gente está vendo o possível desmantelo da biblioteca pública, a gente está na iminência do possível desmantelo da Pinacoteca Municipal. E aí eu me pergunto, no momento onde você está falando de conhecimento e que a cultura talvez fosse a ferramenta mais poderosa para inserir essas pessoas, não é um passo atrás você fechar essas portas, descontinuar esses equipamentos públicos? Sim, você tem razão. Olha só, Dani. Quando a gente pensa em desmanchar o equipamento público, a gente precisa pensar assim, ó, vamos começar do começo. O orçamento que nós temos, o quanto nesses anos que não estamos agora, nós estamos em 2021, então vamos colocar 20, 19, 18, 17. Quantos anos foram necessários para precarizar um equipamento público? Porque a precarização ela não acontece em questão de meses. Sim. O quanto que o ano de 2020, 19, 18 foi incentivado as pessoas a participarem desses espaços públicos. Exato. Então, assim, a gente precisava... sobre a biblioteca, legal. Pouca gente vai lá, né? Pouca gente vai lá. Legal, pouca gente vai lá, certo. Mas em 2020, foi incentivado? Não, em 2020 tinha pandemia, não foi, tá? Então, não vamos falar de 2020. 2019, foi incentivado? Fez concurso de redação na escola e foi na biblioteca dar uma volta? Uma vez por semana? Alguém fez isso? Alguém pegou um ônibus da CELAM, ônibus da Secretaria de Esporte e levou em 2019? Alguém levou em 2018 a criança lá, mostrou esse mundo? Tinha bibliotecas que funcionavam, e eu sei, que tinham até de sábado contador de história, e isso 2, 3 anos atrás. Então, assim, a gente precisa fazer um esforço assim, ó. Qual o orçamento que a gente tem? Sempre lembrando, hoje o teto de gasto da saúde e da educação vai destruir todas as outras pautas. Por quê? Como é que você faz, Dani, se acontece um acidente com uma pessoa querida que está com fratura exposta e não tem leito? Você vai na porta do prefeito, você vai na porta do secretário. Então, tudo hoje está girando em torno dessa pauta. As pessoas precisam tomar consciência. Não dá para a gente ser insano hoje e falar, certo, mas o que aconteceu com tal coisa? Aconteceu que não tem dinheiro. Aconteceu que não tem dinheiro. E outra, o desmantelo não aconteceu agora. Tem uma diferença entre você desmantelar agora e você contribuir anos pelo desmantelo, mas deixar quietinho. Deixar quieto. Então, assim, quantos anos que passaram que ninguém falou de observatório? Mas peraí, Carol, mas então vamos lá. Tem a questão que aqui, só para explicar, a gente aqui tem nessa mesa 3 mundos diferentes. Uhum. Se você pensar bem. A gente tem 3 mundos diferentes. Quando você fala Pinacoteca e biblioteca, mano, eu não encosto. Eu tô falando a sinceridade. Uhum. Porque para mim eu tenho tantas outras preocupações que eu acho que a prefeitura e toda a organização e tudo aqui em volta do município devia pensar, que, mano, eu não consigo nem pensar para onde vai Pinacoteca, onde vai a biblioteca. Aí a Carol, ela tem um plano já pensando no futuro para o conhecimento ainda continuar chegando às pessoas. E você tem um plano de manter a tradição, a cultura do livro e tal, e isso e aquilo. Então, a gente está fazendo um diálogo entre 3 mundos diferentes. E essa... Mas onde esses mundos se encontram? Exato. A gente precisa encontrar que a gente tem que encontrar as pontes. Entendeu? Porque tá difícil. Tá difícil. Então, assim, quando as pessoas me perguntam sobre isso, Dani, claro que eu quero valorizar a tradição.
Claro que eu gostaria que a Pinacoteca fosse mantida, mas eu gostaria que houvesse uma política contínua de estímulo para as pessoas. As obras que estão lá, que sumiram um monte de obras agora, entendeu? E não sumiu de agora, não foi assim, ó, como que sumiu? Não foi agora, foi sumindo. Sumiu obra de 1970, obra de 1980, sumiu nesses anos. Sumiu obra no ano passado. Então, assim, a gente precisa entender assim, ó. Para mim, nenhuma das duas políticas a Carol faria. Nenhuma das duas. Nem a política de 2019, 2018, 2017, 2016. Porque para você largar um imóvel gigante daquele jeito, tendo um gasto daquele jeito, sem estimular e valorizar um artista, é a mesma coisa que você sucatear e tirar de lá. Você entendeu? É a mesma coisa. Então, assim, só que a gente não sabe o seguinte. Quem tem... 2017... entrou essa PEC. Ela começou a vigorar em 2018. Então, 2018 pesou. 2018 já não tinha dinheiro. 2019 não tinha dinheiro. 2020, pandemia, o investimento em saúde quadruplicou. Mas em 2017 e 2016, o que foi feito para estimular a cultura? Quem estava lá? Foi investido, os artistas foram valorizados, o artista também trabalha. O que está acontecendo hoje é resultado de um ciclo muito maior. Agora, o que pesou foi a Polícia Federal, ela queria ir embora de Piracicaba. Poderíamos pensar em achar outro imóvel, poderíamos pensar numa política de tentar estimular os artistas, estimular o público a frequentar esses espaços públicos. Mas se a gente tem uma emergência, eu não estou na administração para saber, mas democraticamente o que a gente devia fazer é sentar todo mundo na mesa, números, orçamento, qual o seu plano para estimular pessoas para virem aqui, qual a sua ideia para onde a gente pode mandar a Polícia Federal, sabe, conversar? Mas também, galera, eu não tô lá para falar. Eu não sei o que está se passando, eu não sei quanto que está consumindo. Porque o Matheus fala, mano, você tem noção que é governar uma cidade que Piracicaba é uma cidade capital. Ela consegue produzir soja, ela consegue produzir eucalipto, ela tem uma pecuária gigante e farta. A gente tem um turismo pujante. Então, Piracicaba, ela tem tudo. É uma riqueza. É uma potência, né? Uma potência. Então, assim, uma potência regional. Aí entra uma administração nova, que quer pôr a sua marca, que eu sei também, que eu já ouvi falar que eles estão tirando pessoas de espaços públicos que pagavam aluguel e colocando para diminuir o custo. Então, assim, não concordo com ambas, acho que deveria ser conversado, não estou lá para fazer diferente. Entendeu? E todas as críticas que eu ando fazendo há muito tempo não são críticas que personificam as pessoas, poupo as reputações de todos, vocês não vão ver ataques pessoais e desconstruindo reputação. E eu ando... Tá na moda, né? Tá muito. Virou... Se você não fizer... Os jornais aqui da cidade, para quem não sabe, virou uma novela da narrativa do episódio de amanhã no cenário cultural de Piracicaba. Aí você coloca lá, a matéria é um conselheiro de cultura que ameaçou um vereador que entrou com processo contra... É uma loucura, e tá assim. E aqui a gente mora, Matheus, numa cidade pequena. É grande, tem potencial, mas é pequena. Então, assim, como é que você agride pessoalmente uma pessoa? Você não pode, a pessoa tem família, tem pai, a pessoa não... Todo mundo fica sabendo. Você entendeu? Não tem cabimento. E então, você corre o risco de trombar com a pessoa no shopping, porque o único shopping da cidade, todo então, mundo vai se ver. Tenho feito comentários e apontamentos críticos, porém construtivos e sugerindo coisas. Como você faria, Carol? Olha, tentaria esse plano, tentaria o outro plano, tentaria o plano B, tentaria mostrar as alternativas viáveis, tentaria estimular... E se não tivesse se não tivesse... a última ideia poderia ser a transferência. Mas a gente tem muitas alternativas. E eu não estou lá para saber se ele passou pelas alternativas. E esperar de mim ataques viscerais que destroem reputação, eu não vou ganhar a eleição se precisar fazer esse tipo de coisa. Falando nisso, né? Você também é presidente do PDT aqui em Piracicaba, certo? Eu queria perguntar para você, em relação aos afiliados, né? Dessa maneira que fala, afiliados, se o PDT ele estimula, o PDT de Piracicaba estimula a filiação da população negra, os homens e mulheres negras, se tem esse trabalho dentro do PDT aqui em Piracicaba, já que
aqui tem uma população bem grande, bem densa, né, de população negra, homens e mulheres. Claro, uma pergunta maravilhosa. A gente está, Matheus, instituindo o movimento negro do partido. Vocês que são ativistas, né? O próprio nome do podcast vai remeter a isso. Nós estamos instituindo porque, graças a Deus, eu estou no partido do K.O., do Abdias e Nascimento, da Lélia Gonzalez, e eu não preciso apresentá-los para vocês. Exatamente. Graças a Deus, a gente carrega essa herança com muito orgulho. Você fica falando de coisa do passado? Sim, nós temos história, então a gente tem que falar. A gente não é um partido sem história. Então, graças a Deus, agora a gente está montando. Nós tivemos uma tentativa recente de instituir. Não deu certo, fracassou. As pessoas tomaram outros rumos e não quiseram instituir o movimento. Mas a gente está retomando. Temos agora ações para retomada efetivas a partir do dia 11 de novembro. Vocês estão convidados. Para mim vai ser lindo se vocês pudessem fazer a cobertura, prestigiar a gente. Eu tenho essas ações, sim. Eu estou montando o movimento negro, sim. Estimulo a filiação, com certeza, e a autonomia. As pessoas me perguntam, como? Eu falo, liga para fulano, resolve com cicrano, até que a pessoa comece a andar e comece a articular sozinha. Os movimentos, eles são autônomos dentro do partido. Eles têm votos no diretório, eles são autônomos, entendeu? Claro, decisão partidária feita de maneira coletiva tem que ser respeitada. Mas tem voto, o presidente de partido pode articular movimentos e festas e ações separadas, todos respeitando o estatuto do partido, você entendeu? E gostaria de fazer o convite para vocês, para que vocês conheçam. Serão bem-vindos. A gente pode marcar uma conversa com as figuras que já estão. Já está querendo arrumar mais 2 filiados, tô sentindo. E convidar os internautas também, porque é um prazer. Eu acho que, como disse Ciro Gomes, não é ideia, é exemplo e é a militância. Não adianta a gente ficar só na ideia. Exatamente. O PDT tem traçado um perfil mais dinâmico em relação a outros partidos. O Ciro faz uma live semanal lá, que é o Ciro Games. Ele leva pessoas influentes, ele leva artistas. A própria campanha é uma campanha muito digital. O pessoal volta e meia está chamando tuitaço. Tem um canal forte no YouTube, né? E como que você vê esse papel das mídias sociais para as próximas eleições? Dani, a gente no Corinthians, a gente fala que a torcida tem um time. Né? A gente fala isso, né? Porque a Gaviões, ela tem um time, ela escolheu o Corinthians, né? O Ciro, ele é uma militância que tem um candidato. Porque se você olhar a militância do Ciro, é assustadora. Eu estava vendo outro dia, eles sobem a hashtag, eles batem entre as maiores lá, as top, que estão lá mais circulando. É uma militância organizada, uma militância que defende. O Ciro até apelidou de agora eu tenho a minha turma boa. Turma boa, tem isso. Você entendeu? As mídias sociais 2018 foram fundamentais. Elegeram já daquele efeito do Trump, que a gente sabe lá, aquele escândalo da Cambridge Analytica, né? Então veio do Trump. O Steve Bannon tá preso, né? O Bolsonaro usou o mesmo esquema. E eu não acho que será diferente, porque nós ficávamos assustados em 2018. Nossa, o Alckmin tá com 23 minutos de tempo de TV, o Alckmin vai moer todo mundo. Nossa. Foi um fiasco. Um picolé de chuchu. Que não foi o tempo de TV que determinou, foram as redes sociais. Vamos lá, falando em redes sociais, eu quero colocar subir um pouco a temperatura aqui. A pauta racial é diária no Brasil e no mundo. Desde, assim, a gente vem comentando aqui com todos os outros convidados, né? Não é que se fala tanto de racismo, é que agora já não dá mais para esconder. E a gente vive no país onde uma pessoa morreu dentro do supermercado e era uma pessoa negra, e uma advogada foi puxada pelo cabelo e era uma advogada negra, uma delegada da Polícia Federal foi barrada numa loja de grife e ela era uma mulher negra. Nessa última semana, um homem negro foi puxado por uma moto, algemado a moto. Nossa, como que o partido que você é afiliada, o PDT, o partido do Ciro Gomes, o partido pelo qual você vai sair candidata a deputada, pensa em agir para resolver um sonho distante, mas para atuar nessa causa racial no cenário de Brasil? Assim. O meu sonho era que o Ciro tivesse o Silvio Almeida de vice.
Quando ele fez a live com o Silvio Almeida, eu falei, vocês têm que assistir, é matéria obrigatória, que aula esses dois juntos. Silvio Almeida é sensacional. Nossa! Silvio, vem aqui no NegroCast qualquer dia. Nossa, Silvio Almeida é um sonho nosso, né? Um sonho. Meu sonho era que o Ciro tivesse o Silvio Almeida de vice, projetasse o Silvio dentro do partido para que substituísse o Ciro depois, nas próximas eleições. Não sei como é que tá, não sei se teve essa conversa. O Silvio parece que conversou com o Boulos recentemente. O Boulos fez esse convite. Eu ouvi essa articulação também. Boulos fez o convite. Para mim, o Silvio, nossa, representaria muito, sabe? O PDT tem um movimento negro muito articulado. Nós temos história de atuação nesse movimento. Muitas leis que hoje vigoram foram criadas pelo nosso partido. Quem está lá é bonito de ver. É bonito de ver como eles organizam e como eles trabalham. E o Ciro ele tem um negócio muito assim de espaço para todos. Quando ele foi governador do Ceará, ele dividiu as secretarias em 50% homem, 50% mulher. Eu não posso aprofundar, Matheus e Dani, quanto tinha de porcentagem de pessoas negras. Eu não posso aprofundar. Mas eu sei que o partido cobra ele. O partido cobra ele de pauta racial, o partido cobra ele de pauta de gênero, o partido está cobrando ele da pauta de sustentabilidade. E hoje, graças a Deus, o partido nosso tem muitas pessoas competentes. Então, a gente entrega pronto para ele. Ciro, tá aqui a pauta do meio ambiente. Se você não defender, não tem apoio do movimento. Tem que comprar, tem que comprar. Então, assim, é bem bacana vocês conhecerem as personalidades do movimento negro na figura estadual e nacional, que são pessoas que compram a briga. Ninguém tá lá para brincar, né? Ninguém tá lá para passar tempo. Quem milita hoje por uma causa, quem dá a cara a tapa, pega o carro, conversa com as pessoas, tá lá para... Você entendeu? Não tá lá. A gente não ganha. Eu não ganho ninguém oferecendo dinheiro. Eu ganho conversando, eu ganho com palavras. Então, eu acho que quem tá lá é pessoa séria. Eu faço convite para que vocês e os internautas possam se aproximar da gente. Você circulou muito pelas comunidades mais carentes daqui de Piracicaba, quando você foi candidata. E deve ter percebido que majoritariamente são comunidades negras. Né? Você chegou você tinha ou tem algum projeto que tivesse esse recorte de assim, não, aqui a gente vai ter algum tipo de ação, de levar cultura ou de levar oportunidades, mas especificamente para as comunidades mais carentes aqui da cidade, automaticamente são as comunidades negras? A gente sempre pensou em levar até a pessoa. A gente fala aquela música, o artista tem que ir onde o povo está. Então, principalmente agora, com a dificuldade de conseguir passe para a pessoa vir até o centro. Então, a gente pensou assim... Ó, tudo é muito centralizado, né? Vamos revitalizar os espaços públicos que nós já temos. Carol, e construir algum? Olha, galera, vamos devagar. Nós temos espaços públicos precarizados, varejões, centros comunitários. Então, calma. Vamos revitalizar, deixar eles bonitinhos, colocar uma liderança que seja eleita e documentada oficialmente, um registro de associação, documento com data de validade de quando vai vencer o mandato, tudo bem às claras, sabe? E a gente pensou assim, ó, como funciona em muitas cidades. Isso estava muito claro no nosso projeto. Tem cidades vizinhas da nossa que tem segunda do karatê, terça da flauta, quarta do crochê, quinta da mecânica de moto, você entendeu? Mas não precisa ser um dia na semana, você pode ter um calendário de atuação, entendeu? E não precisa ser pago. Muitas vezes você arruma uma pessoa que tem a boa vontade. Eu vou dar um exemplo triste, dramático. O tatuador meu que morreu esse ano de Covid, Dani, ele falou, Carol, passando a pandemia, estabilizando, eu compro os papéis especiais, eu dou os lápis bonitos, e eu quero, pelo menos uma vez por semana, ir no centro comunitário e ensinar as crianças os primeiros traços, apontar os talentos que surgem das comunidades. Tem quanto talento está oculto lá? Viu? Quantos atletas não estão lá que sem a chance de poder... Então, assim, é bom que tenha um olhar fino, só que ele morreu na pandemia. Então, eu sofri muito. E as pessoas podem, muitas vezes, fazer esse tipo de ação voluntária. E empresas fazem porque hoje é uma marca. A empresa que faz uma ação social
ganha um status e uma reputação. A empresa que ela não é só uma empresa que vive para o capitalismo, que vive só para o lucro. É uma empresa a sociedade já começa a cobrar isso, Começa né? a cobrar. De algumas empresas. A gente tem visto algumas iniciativas, né, Matheus? Sim, sim. Algumas empresas tomam, aqui na cidade mesmo de Piracicaba, algumas empresas tomaram iniciativas para ajudar os estudantes com o Enem, né? Com vestibular e tudo mais. Mas O próprio o trainee da Magazine Luiza, que foi o mais... Exato. Foi. Eu cheguei a participar do... Me candidatei lá, mas tinha muita gente capacitada e acabei ficando no meio do caminho. Tem bastante coisa. Ô, Carol, a gente está aqui conversando, o tempo vai passando e eu tô pensando no amanhã, né? Uhum. Em 2022, a gente tem eleição em outubro. Supondo que você seja eleita deputada estadual. Então, eu venho à federal. A federal, deputada federal. Qual que é o primeiro projeto que a Carol tem em mente para apresentar e qual é o objetivo desse projeto? Assim, qual é o público que você pretende? Porque a gente tem as bancadas hoje muito bem determinadas. Bancada evangélica, bancada da bala, a bancada da bola. Tem alguns... Romário, Bebeto, os caras todos são deputados agora, né? Então, assim, onde que você se encaixaria nesse cenário e qual que seria seu projeto para deixar a sua marca, já que você vem falando tanto disso? Uhum. Dani, veja só. A gente sabe, por experiência própria, e peço que vocês acompanhem, os internautas também, que a tramitação de um projeto de lei até que ela suba para ser votada, nossa, é um tempo longo. A gente sabe disso. Da mesma maneira que a gente sabe também que depende do presidente da Câmara, da comissão da mesa, a prioridade do que eles vão colocar para votar. Então, muitas vezes tem uma puta boa intenção. Está com um projeto de lei revolucionário, que depende de uma votação e que a mídia vai cair em cima. Visibilidade, né? O que acontece? Eles engavetam e vai segurando, e vai passando por projeto, vai passando por cada uma das comissões, e dá um parecer, e demora. Então, projeto de lei é essencial. Projetos de lei que não tirem seus direitos. Projeto de lei que não roube nada do que você já conquistou com muito sacrifício. Projeto de lei é a primeira etapa. Segunda etapa, ter alguém que te defenda, que suba no plenário e esculhambe os ladrões dos seus direitos. Que esculhambe mesmo. Alguém que não tenha teto de vidro. Alguém que não tenha rabo preso com iniciativa nenhuma. Alguém que não tenha rabo preso com nada. Sempre correndo o risco de tomar tiro na cara. Porque você sabe. A gente vive um cenário bastante... Vocês viram que aconteceram já no Brasil inteiro, que começou a meter o dedo na ferida, toma tiro na cara. Então, assim, a gente precisa entender. Por que eu vou votar? Ela me representa? Ela defende os meus direitos? Ela fala pautas que me interessam? Carol, como deputada, vai ter emendas parlamentares. Para quem ela vai mandar esses recursos? Quais o olhar que ela tem? Carol, você vai mandar para quê esse dinheiro? Eu vou mandar para desenvolver tal setor e tal setor. Sempre lembrando, eu sou uma mulher, então eu quero que o Congresso e o Senado nós tenhamos 50% de mulheres, no mínimo. Então, não vai passar nenhum projeto de lei, se depender de nós, que tire os nossos direitos. Se não bastasse toda essa militância, esse ativismo que o Dani disse, porque chega a ser passional, né, Dani? A gente está preparando agora uma coisa muito legal. É uma professora maravilhosa, uma amiga querida, uma professora de economia, junto com um amigo carioca meu, 2 cérebros. Eles estão tic. Essa professora, ela está fazendo os indicadores sociais e econômicos da região metropolitana de Piracicaba. Então, com isso, a gente vai conseguir apontar, Matheus, por exemplo, como fazer essa região desenvolver. Qual o caminho que a gente tem? A gente precisa investir em educação. Qual? Educação que forme profissionalmente, educação universitária. Não, educação básica. Não, a educação é o supletivo, que é o antigo supletivo, o EJA. Qual é a educação que a gente precisa? Então, eu não posso dar já as linhas do projeto, mas faço questão. Quando a gente tiver tudo pronto, compilado, impresso, eu trago para que vocês olhem e falem assim, nossa, eu não sabia que esse era o recorte social da região metropolitana. Nossa, eu não sabia que esse era o recorte econômico. Nossa, eu não sabia que a gente podia crescer por esse lado. E o mais legal é que o Ciro escreveu um livro, né? Projeto Nacional de Desenvolvimento.
Até falo, nossa, o único candidato que tem projeto, gente. Nossa, começo, meio e fim. Você consegue sentar e falar, olha, cresce ali. Aqui não, aqui é bacana. O Ciro tem resposta pra tudo. Outro dia eu tava vendo um vídeo e ele tava comentando até astrofísica. Eu falei, pô, demais. E aí, a gente está configurando o nosso projeto da região para que ele tenha a linguagem e seja o método do Ciro. Então, ele tem os eixos, ele aponta como que faz para desenvolver, e a gente já detectou quais os eixos da região metropolitana. Adaptado para a realidade local. Adaptado para a nossa realidade. Então, assim, isso é muito legal, vai ser uma coisa assim, pretendo que a minha candidatura seja uma candidatura de desenvolvimento contra tudo que está ultrapassado. Contra tudo que representa um retrocesso. Tá entendeu? registrado, hein? Com certeza. Você pretende fazer sua campanha também usando bastante as mídias sociais. Muito, né? Muito. Hoje você vai no supermercado, você está na fila do supermercado, onde? Tá no celular. Hoje você está num encontro, conhecendo uma pessoa, No date. fazendo o quê? No celular. Você dá Mas aquela... aí já não tá afim, né? O cara pra ficar no date no celular já dispensa esse. Que é aquela piada que fala assim, ó, o desafio da humanidade no século XXI, nos anos 2021 é ser mais interessante que um celular. É complicado. Ô, Carol, a gente conversou bastante e a gente deixou meio de lado o aspecto mais pessoal. Uhum. A Carol, ela é formada em várias coisas, mas você é mãe também. Sim. Qual a idade dos seus filhos? O meu filho João Vitor é o mais velho, tem 18 anos, e a Alice tem 14. A Carol Pessoa aprendeu o que com esse ano e meio de pandemia? Olha, Dani, a gente vê que nós tínhamos um problema social, um abismo social. A pandemia agravou. Eu acho que tem uma frase que eu li outro dia, até compartilho com vocês depois, que a pandemia ela trouxe para nós valores femininos, que é cuidado, a multifacetário, aquele viés multifacetário, entendeu? Um viés criativo, de economia criativa, porque isso é muito nosso olhar. Eu não quero falar que um gênero tem uma diferença sobre outro gênero, não. Mas é uma característica que a evolução nos trouxe. A mãe que tem filhos para criar, ela passa uma roupa, ela faz um bolo. Isso é uma criatividade própria nossa, a multifaceta. Economia criativa, né? Economia criativa. A multifaceta a criança está no carrinho, mas ela está olhando se a criança está tudo bem, ela está ouvindo a televisão, a notícia, está fazendo o arroz. Nós temos isso. Essa é nossa. Então, a pandemia ela nos trouxe esses valores humanos de cuidado. E, Dani, como está sofrido, sabe? Como está sofrido. Hoje eu passei o dia ligando para uma pessoa querida que faz trabalho social, liguei para outra pessoa querida e falei, tem uma pessoa lá que está dando fubá com água para o filho. O que a gente vai fazer? Graças a Deus, uma pessoa querida, muito religiosa, falou, venha buscar amanhã 3 cestas básicas, você leva. Porque hoje, eu não tenho cargo público, eu estou assalariada. E aí, como assalariada que eu sou, eu tenho meu orçamento familiar. Uhum. Por isso que eu atuo criativamente falando. A gente até montou um grupinho de amigos, que eu convido vocês, a gente intitulou de A Corrente do Bem. São pessoas que estão com boa intenção. Tem uma cafeteria. Aí eu falei, ganhei esses livros. Vamos fazer uma feira? A pessoa leva o livro e traz 1 quilo de alimento? Aí a gente doa o alimento, doa a marmita, virou uma corrente mesmo, sabe? Uhum. Agora, a mais nova ação da Corrente do Bem que a gente vai fazer, ela é gigantesca. É uma corrente de verdade, que é o que a gente precisa agora. A gente precisa se juntar para sair dessa junta. Eu sempre falei, Dani, para Piracicaba sair disso, é o que o Ciro fala, estabelecer um pacto municipal. Como que você pactua? Chamando todos e não tendo insegurança para conversar. Tá. O que é a nossa corrente do bem, se vocês me permitem? Todos esses comércios que já estavam sendo bacanas com a gente, parceiros, que já estavam... A Uninter, faculdade, doou os livros para nós. 2 cafeterias bacanas aqui de Pira, Cafeteria Paris e Mó Café. Falaram,
Faz aqui a feira do livro, Carol. A gente põe os livros aqui e a pessoa traz os alimentos. A gente doou nas comunidades ou a gente fez marmita para doar. Agora, esses vários comércios, vai incluir a OAB, a CDL, incluiu a ACIP, incluiu escolas de futebol, bacana para criança. Nós estipulamos o quê? Vamos fazer uma campanha de panetone? Aí a ONG, que eu sou assessora de imprensa, entrou também junto na jogada. Nós conseguimos que o SESI cedesse o teatro gratuitamente para nós. A gente conseguiu que a Secretaria de Cultura cedesse 2 orquestras para a gente tocar. Bacana. A Secretaria vai ceder para nós a orquestra de crianças, para tocar num período, e a orquestra de operários em outro. Qual é a entrada? Doar um panetone. Esses comércios como eles vão atuar? Cada comércio vai ter uma caixa bonita. Condomínios entraram, comércios entraram. A gente vai colocar o adesivo, doe um panetone. Então, vamos lá. Comércio doa o panetone. O SESI fez a gentileza de dar o espaço para nós gratuito. A Secretaria de Cultura se mobilizou e deu 2 orquestras que vão tocar gratuitamente. Todo mundo doa um panetone. Gente, panetone tem lugar, tem essas lojas de atacado que tem padaria. Não vou dar o jabá para eles. Mas tem panetone a R$8 maravilhosos. Maravilhosos. E é uma ação do bem. Todas essas partes doarão panetones. A gente está convidando. Quem quer ir com a gente na carreata do Papai Noel? Porque aí, Dani, uma conhecida, querida, falou, Carol, todo ano, eu e meus amigos pegamos um caminhão, nos vestimos e levamos bala. Falei, então a gente vai levar bala? Será que é possível a gente levar os nossos panetones junto e deixar mais carro? E panetone, bala? Perfeito. Então virou uma corrente. Eles já faziam. Intensificou algo. Potencializou algo. Então, assim, isso é tudo. Todo mundo vai pensar assim, ó. Passei um ano difícil. Perdi pessoas. Perdi o emprego. Mas alguém lembrou da gente. E quem lembrou? Todos os personagens que estão envolvidos. Todos. E a gente quer até ampliar para o próximo ano. Essa corrente, ela vai virar uma corrente em janeiro para uma demanda de janeiro, uma corrente em abril para uma demanda de abril. Todos os personagens solidários, todos serão enaltecidos, a gente vai divulgar o nome de todos, porque o apelo de todo mundo que tem hoje um negócio é fazer uma ação social. Eu acho importante projetos assim que visam ajudar as pessoas com as dificuldades, né, de se alimentar, de comprar um alimento de qualidade, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, a minha mãe, com a minha avó, eles faziam uma feijoada da rua, sabe? Onde todo mundo trazia um pouco e todo mundo, que mesmo quem não trazia, comia. Que delícia! Comia tudo. Não tem mais? E lembro uma coisa disso. Não tem mais, porque cada um foi para um canto. Então acabou que não tem mais. Mas era uma rua sem saída, daí vinha todo mundo assim do bairro. Isso fica na memória, né? Fica. E fortalece o senso de comunidade, né? Isso, eu acho que é o que une, entendeu? Esse tipo de ação é um divisor de águas. Traz para perto aquele que estava longe, se sentindo sozinho e oprimido. Não, é muito legal. Eu convido vocês a participarem com a gente, assistirem a orquestra. Você que está ouvindo aí o NegoCast ou assistindo no YouTube, que data que vai ser, Carol? Já tem? O dia da orquestra, sim. É dia 14 de dezembro. Eu vou passar 2 horários que nós estamos confirmando. Vai estar tudo nas nossas redes sociais. Quais são as redes sociais? A Corrente do Bem Pira e a Corrente do Bem Piracicaba. É fácil de achar. No Instagram, é só colocar o arroba na frente. Beleza. É fácil de achar. Corrente do Bem Pira, Corrente do Bem Piracicaba, vai achar. Beleza. E nas minhas também tem essas informações. É arroba Carol Angelelli. Carolina Angelelli. Carol, o que te levou à política? Sabe, o que a gente sempre fala gatilho, né? Qual foi o gatilho que te levou à política? Eu sempre gostei. Já era uma coisa que estava já assim começando a crescer, né? Então eu já era uma criança que eu assistia Horário Político em 1985. Entregando a idade, Carol. 85 eu não estava assistindo Horário Político, não, ainda. Eu já assistia, eu já guardava adesivo. O Lula não era candidato em 85? Não. Ah, tá bom. Já tinha adesivo, já tinha o Santinho. Eu colecionava Santinho. Olha lá, tem uma coisinha dormindo aí dentro. Mas não de 85, mas eu colecionava Santinho.
Mas tem alguma coisa dormindo aí que vai despertar. Então, eu já ouvia, cantava música. A gente, Carol, vamos falar qual música daquele candidato. Eu fazia questão de mostrar que eu sabia cantar. Tinha muito carro de som pra rua, né? Muito camisetas. Era uma outra... Muro pintado. Era um outro momento, Outro né? mundo. Então, tava lá dentro. Aí eu trabalhei nos bastidores, como assessora de um prefeito na região, fazendo uma coisa, sempre lendo, fazendo matérias. Eu me lembro que o Arnaldo Jabor era o auge, assim, daquele momento que estava saindo o Fernando Henrique e já ia entrar o governo Lula. Ele era o pai da crônica, né? Da Nossa! crítica, né? Eu me lembro que ele veio dar uma palestra no teatro aqui, no Teatro Losso Neto. Eu falei, não, ele não vai passar impune. Cara, eu envergonhei as pessoas que estavam à minha volta, no sentido assim de como é que vem uma figura dessa, essa moça levanta e começa a debater? Você entendeu? Mas assim, tipo, temos que Foi ficar... o teu nascimento na política. ali. temos que ficar quieta. A gente tem que aceitar tudo que ele tá falando. Você pagou pra vir ouvir ele. Não, eu paguei pra vir questioná-lo, pra falar o que eu penso. Entendeu? Então, assim, tudo isso são pecinhas que junta aqui, junta ali. Eu me lembro de pequenininha. Na casa da minha avó tinha aquelas estantes de madeira que eram fixas na parede. Aí eu lembro que eu escalei, peguei um potinho de bugiganga do meu avô, que tinha chaveiro, aquelas fotinhos de olho assim, sabe? E tinha uma moeda. Quando eu peguei a moeda, o meu avô gritou, não mexe nisso, menina! É do melhor presidente que o Brasil já teve. Getúlio Vargas. E a moeda está comigo. Eu tenho essa moeda, entendeu? E Getúlio é o do meu partido, é o melhor presidente que o Brasil já teve na história. Entendeu? E aí aquilo vai juntando, até que um dia passou Ciro Gomes no meu radar. Quando passou o Ciro, eu ouvi os projetos Aí do deu Ciro. match. Aí deu match. Aí deu match. Ai, bacana. Gente, o papo de hoje é com Carol Angelelli. A Carol, ela é uma ativista, ela é uma pré-candidata a deputada, ela foi candidata a prefeita aqui em Piracicaba. Se você não a conhece, conheça nas redes sociais. É uma pessoa que tem muitas ações, muitos projetos. E a gente trouxe ela aqui no NegroCast para a gente conhecer um pouco mais. Como a gente sabe, o propósito nosso aqui é sempre dar vez e voz às potências regionais, pessoas que têm grandes ações. A gente está caminhando para a nossa conclusão, né, Matheus? Mas a gente sempre faz um bate-bola finalzinho aqui para fechar. Pode começar, Matheus, eu sei que você gosta. Eu fiz a última pergunta, vou retomar, né? Eu vi que no seu plano, né, para a prefeitura, você fala muito sobre a questão de uma pequena taxinha sobre os autônomos que produzem, e você falou isso aqui. Você acredita que talvez porque o Ciro Gomes ele fala em taxar as grandes riquezas. E daí você trouxe pra gente um discurso de taxar os pequenos autônomos. Você não acha que daí, nesse ponto, talvez tenha um revés, tenha algo em taxar os pequenos autônomos, talvez enfraqueça o empreendedorismo? Matheus, boa, obrigada. Gostei da pergunta. É um questionamento. E é boa pergunta. É assim, ó, a gente vai colocar um selo de inspeção que vai regularizar de maneira sanitária e padronizada tudo que é produzido, para que ele possa circular. Tudo que é inspecionado e tem um selo municipal, a gente precisa taxar. Mas aí o que eu pensei? Eu falei, gente, Piracicaba ela pode virar um polo. Se você, por exemplo... Então, assim, não tem como você separar um elo do outro. Vou voltar a dizer, quando a gente falou da Zona Azul, quando a gente fala da corrente do bem, não tem como você separar. Taxou e largou lá. Não tem como. Eu falava o tempo todo isso na comunidade. Gente, eu posso vir aqui e oferecer uma casa para vocês e jogar um carnê no colo de vocês. Hoje, é legal vocês pesquisarem isso. É uma ONG, Gerando Falcões, está fazendo um projeto pioneiro em Rio Preto, que elas querem pegar uma favela e desfavelizar com um modelo revolucionário, que é o que eu propus. Eu falei, gente, eu falei isso, claro, tem um inconsciente coletivo que todo mundo pensa globalmente. Mas eles vão fazer o quê? Tura essa favela. Aqui vai ter rua, aqui vai ter centro comunitário, aqui tem cooperativa, aqui tem não sei o quê. Construir. Sem a necessidade de tirar eles ali para levar para um centro, né? Manter eles na comunidade. Então, assim, quando você me faz essa pergunta, eu não posso soltar os elos. Então eu faço assim. Uma coisa puxa a outra. Claro, então assim, a gente pega taxa,
Carol falou muito. Carol falou. Existe, não estou inventando. Quando o Cid Gomes foi governador do Ceará, ele falou, vou fazer um banco do estado do Ceará. Fez a nível estadual. O que esse banco faz? E hoje ele virou 150 bancos no Brasil. Ele vai na contramão do sistema econômico brasileiro, que tem 5 grandes fortunas, 5 bancos, que mandam e desmandam, e você paga 10% de cartão por mês. O que o Cid fez? Ele falou, não, eu vou estimular o pequeno empresário. O que você vai fazer? O Matheus vai fabricar pipoca artesanal na casa dele. Inspecionou, cumpriu as normas, adesivou, pagou uma taxa. Da onde que você vai pegar o dinheiro para você investir no seu negócio? No Banco de Piracicaba, no Banco Estadual. Entendi, tem um ciclo. Tem um ciclo. Esse dinheiro que você pegou para investir no seu negócio, essa moeda, ela só circula nas cidades. Pode ser da região metropolitana, pode ser pactuário, pode circular só em Piracicaba para o dinheiro ficar assim, ó. Quem já se movimenta economicamente hoje vira subsídio para os futuros regularizou, empreendedores. participou, cumpre as normas, nós vamos fazer feira. Feira nos bairros. Isso. É esse ponto que eu queria A cada entender. semana, nós vamos estimular. A cada semana, nós vamos estar num bairro, na feirinha da cerveja artesanal. Isso, é isso que eu queria entender, Entendeu? a parte da estimulação, né? Porque a gente vê que no Brasil muitas coisas são taxadas sem ter uma contramão para o pequeno Não, você consegue empreendedor. entender que a gente tem que pensar que nós somos elos? Então, aí tá. Então, a gente revitalizou o centro comunitário. Por que essa atividade que você me perguntou, ela não pode ter a feira da cerveja lá em janeiro, a feira do queijo em março, a feira da batata frita e da pipoca em abril? Você entendeu? Perfeito. E pode ser um ciclo, cada bairro da cidade fazendo uma feirinha. Então, assim, eu tô falando só isso. Agora, e o comerciante ferrado que a pandemia ferrou? Onde que esse cara vai ser Em reerguer? cidades de todo o estado de São Paulo, em cidades do Brasil, prefeituras estão oferecendo um plano de reestruturação econômica. Preciso ir longe? Não, vai para Campinas. Lá tem o PAIS, um projeto que o prefeito acabou de colocar, que oferece parcelamento, subsídio e tenta dar uma recuperada. Gente, mas vamos colocar uma outra realidade. O prefeito de lá, ele é herdeiro do Jonas Donizete. Então, quando ele abriu a gaveta, o Jonas falou para ele, tem borracha, tem aquilo, eu elegi o meu sucessor, então você já sabe que o orçamento dá. Esse prefeito que entrou, Dani, ele entrou com qual orçamento? O aprovado na eleição, na gestão do Barjas. Que previa que ele continuasse, né? Convenhamos também. Previa que ele continuasse. Perfeito. Era dado uma barbada, que Sim. ia ganhar no primeiro turno e tal. Verdade. Foi uma surpresa o segundo turno e o resultado dele perder foi Com certeza. inesperado. Com certeza, mas esse prefeito não sabia. Sabe quando você entra, você fala assim, ó, a casa está pronta para o Barjas morar. Uhum. A casa não está. Eu não sei, peraí um pouquinho, deixa eu abrir essa gaveta para ver se tem guardanapo ou se tem colher. Você entendeu? Então ele chegou. Então, assim. Mas 1 ano e meio depois ainda está crescendo a casa? Nós temos 1 ano, né, da gestão dele. É assim, 1 ano, já começa agora. Tanto é que o Ciro fala, né, Dani? Olha, você tem 1 ano para você fazer as Tem mudanças. 6 meses de lua de mel com o Congresso, para Isso. aprovar o que quiser. Eu prestei atenção nas Exatamente, entrevistas. você tem um tempinho que você tá a opinião pública não tá te desgastando, porque começa a passar muito tempo, a opinião fala, nossa, meu Deus, O cara não faz nada. não tá fazendo nada, não tá passando mudou. nada, e aí destrói a reputação. Então, assim, ele tem que começar a se mexer, a correr, a fazer as coisas, porque daqui para frente, sabe quando a ampulheta vira e já está passando o tempo? Então, agora é o momento. Por isso que eu te falo, quando você me perguntou, eu falo do elo. Sempre pensem num elo, todos entrando, uma corrente e vindo de cima o estímulo. Acho que eu respondi, né? Respondeu. Para fechar aqui mais ou menos, a gente vai retomar o tópico de chapa majoritária do Ciro. Vou te falar 5 nomes e você vai dizer sim ou não para esse possível vice. Marina Silva. Sim. Marina Silva, sim. Luciano Huck. Não. Luciano Hang. Ele falou lá. Tem cabimento. O Mandetta. Sim. Dória. Não. É isso. Também Boulos. pergunta mais. O Boulos, com certeza. O Boulos ele tá fechando com alguém já, né? Parece. Já. Tá. Sim, o Boulos, quem mais? Não, eu acho que são os nomes assim mais. Eu hoje, se eu tivesse que apostar, eu apostaria Ciro Marina.
Eu acho Sim, mas aí a gente tá meio preso numa bolha, né? A gente precisa, se a gente for pensar assim, ó, Tá, beleza. Luísa Helena Trajano. fura um pouquinho a bolha. Você tá entendendo? Fura Mas a ela é bolha. cogitada. Mas ela já descartou. Ela já foi descartou. cogitada lá no vice do PT. O Mandetta não é ruim, porque mesmo ele sendo assim, inversamente o Mandetta oposto... foi ministro do do Bolsonaro. Então, mesmo ele sendo inversamente oposto, ele conversa com uma parte da sociedade que o Ciro não conversa. E como o Ciro tem um histórico, e agora eu falo muito bem, assim, eu acho que qualquer vice que o Ciro colocar, se o Ciro colocar um vice... Claro, né? Dá para colocar o Mourão, Bolsonaro, essas figuras grotescas. Mas qualquer vice que o Ciro trouxer, você vê pelo histórico do Ceará. Você vê pelo histórico das chapas que ele compõe. Então, assim, no Ceará, um revezamento de poder. Carol, é bom ou é ruim? Veja a educação do Ceará, que é a melhor do Brasil. Se não tiver uma continuidade de projeto, então você consegue ver que ele conversa bem. Por exemplo, o Ciro não é coligado com o DEM na Bahia? Você entendeu? Tem um relacionamento. Então assim que é inclusive motivo de crítica do PT lá, local, né? Então, só que quando a gente critica o Ciro pelo relacionamento com o DEM, o Ciro fala, e vocês que estavam com o Cunha e com o Temer? Deixa eu te perguntar aqui um nome que me ocorreu. Ciro e Randolfo Rodrigues. Perfeito, Seria né? chapa Para boa. nós, ideologicamente perfeito. Eu não sei qual a penetração na sociedade. Porque o Randolfo é muito localizado lá. O projeto do Ciro hoje é o projeto mais à esquerda que o Brasil tem. Você sabe o que eu estou falando. Se tem um projeto verdadeiramente, genuinamente, com um olhar social e justiça social, não vamos falar em esquerda, tá? Eu quero falar justiça social. Porque esquerda e direita no Brasil ficou estigmatizado como se fosse ou PT ou bolsonarismo. Pessoal, eu adorei essa conversa de hoje. Eu não sei o Matheus, mas eu acho que a gente ficaria aqui por mais 3 horas. Foi uma aula, né, Matheus? Foi muito bacana. Foi um prazer receber você aqui. Volte outras vezes. Carol, a gente hoje conheceu um pouco mais do espectro da gigante da personalidade que você tem. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores nas redes, de esperança mesmo, do que você acha, do que a gente pode esperar para os próximos anos e já deixo o convite para em breve a gente voltar com a, quem sabe, então, eleita deputada, né? Daniel, primeiramente, eu preciso te agradecer por essa generosidade. Conhecer o Celso. Como chama nosso amigo? Dalton, obrigada, prazer. Matheus, obrigada. Prazer por essas boas perguntas. O Daniel foi muito generoso comigo, porque quando eu fui muito atacada, e era um período que eu podia desanimar do que vinha pela frente, ataques públicos em rede social por conta das minhas tatuagens, entendeu? Eu fui muito atacada. O Daniel foi uma das personalidades, uma das vozes que entrou no meio do enxame, né? E foi lá, me defendeu, me acompanha até hoje, me dá feedback. Daniel virou um amigo que hoje eu o conheci pessoalmente. Então, essa generosidade sua, Daniel, eu preciso agradecer para sempre essa oportunidade de conhecer o Celso e todos vocês. Eu peço que o povo descrente, sofrido, machucado, que sofreu muito esse ano, eu peço que vocês, em alguns momentos, escutem as pessoas. Não entreguem seu voto, não vendam seu voto, não votem porque alguém pediu, o chefe, o líder religioso, sabe? Tentem ouvir, tentem ver quem fala com o coração, tentem ver quem está tentando buscar alternativa, quem está se batendo e buscando dialogar. Hoje não tem mais espaço para o ódio. Hoje ou a gente faz um pacto e dialoga e senta numa mesa com quem você odeia politicamente. Eu sempre vou levar isso para mim de receita. Vocês sabem o que o presidente do meu partido, Jango, sofreu. Vocês conseguem imaginar um cara ser deposto, pegar 5 peças de roupa, pôr numa mala e ir para o exílio e ficar na beira do Rio Uruguai, lá do outro lado, tomando chimarrão e olhando o que está acontecendo para cá? Essa imagem é marcante para mim. Eu tenho essa foto dele lá do outro lado. Eu falo, cara, você tem noção que... Porque o que o Jango queria fazer era o que a nossa Constituição de 88 hoje prescreve. Entendeu? E que a gente não cumpre a Constituição. Reforma agrária, sim. Você entendeu? Tá cheio de terra improdutiva. Tá cheio de gente precisando produzir e comer. Você entendeu? Morar. Então, assim, eu falo assim, gente, escutem as pessoas, vejam o coração das pessoas, vejam o que a pessoa defende. Gente,
tá muito sério. A pessoa fala bonito, a pessoa fala baixo, a pessoa te manda 5 cestas básicas na comunidade. Eu sei que a gente tem fome, mas quando a pessoa vira as costas de madrugada, ela te vota contra pra roubar o seu direito, Daniel. Ela te dá de comer para te enganar. O que essa mão dá, essa outra tira. Ela tira seu direito. Você não se aposenta, você não tem 13º, você precarizou o seu trabalho. Então não dá mais. Vocês precisam ouvir o coração do candidato. Então, assim, vai ser um ano intenso. Turbulento. Ano de Copa do Mundo. Eles dizem que energeticamente vai ser um ano melhor. É o ano do centenário do Brizola, é o ano do centenário do Darcy, ícones do meu partido, que deram a vida pela educação. Brizola construiu 550 escolas em tempo integral no Rio de Janeiro. 5.500 escolas no Rio Grande do Sul. Se isso não é um marco para eu falar e repetir... O modelo, né? Então, assim, é um ano energeticamente o centenário deles, duplo centenário da nossa independência. É um ano forte. É um ano que a gente pega o partido, pega o Brasil na mão e fala: o Brasil é nosso. Agora vai. O Brasil chega de ver gente revirando lixo, chega de trabalhar e ganhar por hora, não ter 13º, não ter férias. Eu não aceito mais isso. Então a gente está na hora da gente votar agora com responsabilidade e não votar porque alguém pediu, porque alguém mandou. Então esse é o meu apelo que eu deixo. Muito bem. Queridos amigos, então esse foi mais um NegroCast. Um abraço a todos vocês. Se você ouviu a gente até agora, se você assistiu a gente, se inscreva, acompanhe o NegroCast no podcast, também no Spotify, no Deezer, nos agregadores, né, Matheus? No Instagram, @NegroCast. Um abraço para todos vocês, negros castianes, né? E até a próxima! Até a próxima.